Até porque depois dos programas, entendeu? Tu vai ver daqui a 3 anos, entendeu? Claro. Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A tragédia ambiental ocorrida em Mariana acontece no momento em que o poder econômico pressiona pela flexibilização das regras do licenciamento ambiental, que servem para evitar desastres como esse. Para abordar o licenciamento ambiental, principal instrumento da política nacional de meio ambiente, convidamos o promotor de justiça Daniel Martini, que coordena o Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público Gaúcho. Doutor Martini, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. A última notícia sobre esse tema, licenciamento ambiental, doutor Martini, a última notícia que nós tivemos foi a aprovação, digamos assim, pela Comissão do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados de uma proposta que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Qual a sua opinião sobre essa matéria? Marco Aurélio, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, junto com a Abrampa, inclusive a escola da Abrampa, Associação Nacional do Ministério Público do Meio Ambiente, discutiu aqui no estado do Rio Grande do Sul recentemente a aprovação desses projetos em tramitação na Câmara dos Deputados. E houve um consenso entre membros do Ministério Público que atuam na área ambiental, no sentido de que essa lei geral, ela trilha um caminho absolutamente inadequado. Todo o mote, todo o norte dos projetos que foram aglutinados e aprovados tendem, digamos assim, a uma excessiva liberalização, uma simplificação indevida do licenciamento ambiental, trazendo uma insegurança muito grande para o processo, acabando com institutos ou flexibilizando institutos importantes, conquistas da sociedade em matéria de segurança ambiental. Tudo em nome, em prol dessa, digamos assim, corrida desenvolvimentista proposta, inclusive, pelo senador Renan Calheiros na Agenda Brasil, né? Como uma das saídas para a crise econômica, sempre levando em consideração uma necessidade, uma dita necessidade de desenvolvimento econômico, e o setor que mais sofre essa pressão é exatamente o setor ambiental, o setor do uso dos recursos naturais. E para isso se propõe inadequadamente, então, acabar com institutos importantes de garantia que corporificam princípios importantes do direito ambiental, como princípios da prevenção, da precaução, dentre outros. Então, essa lei geral do licenciamento ambiental preocupa muito o Ministério Público Ambiental brasileiro. Doutor Martini, então, na prática, essa norma, essa proposta que está tramitando na Câmara, ela praticamente só deve exigir o estudo de impacto ambiental em alguns casos que julgarem necessários, e tenta, de alguma forma, também desburocratizar o licenciamento para alguns empreendimentos. Seria isso? Ela trata, a lei geral, ela trata de alguns pontos importantes, e exatamente a dispensa do EIA-RIMA para determinadas situações é um dos pontos que mais nos preocupa, né? Na medida em que o EIA-RIMA é um instrumento importante que integra o procedimento do licenciamento ambiental, a lei parece confundir, né, e transferir obrigação para o Estado, obrigação que seria do empreendedor no momento da elaboração do EIA-RIMA. O projeto trata equivocadamente do uso, né, dos instrumentos de planejamento que são necessários, são bons, são adequados, né, como o zoneamento
ecológico-econômico, como a avaliação ambiental integrada, diversos instrumentos que estão no nível de planejamento, a lei geral pretende substituir, portanto, o EIA-RIMA por esses instrumentos de planejamento, simplificando assim inadequadamente o processo ou o procedimento do licenciamento ambiental. Entendemos que esses instrumentos de planejamento são necessários, são importantes, são fundamentais para um bom planejamento das atividades econômicas, mas não significa dizer que eles possam substituir o estudo de impacto ambiental, que inclusive a lei geral, como disseste bem, flexibiliza em muito, dando inclusive uma margem de discricionariedade para o órgão ambiental decidir se cabível ou não o estudo de impacto ambiental. Justamente no momento em que sentimos uma crise econômica financeira muito severa, uma pressão muito forte sobre os órgãos ambientais, diria mais, uma desestruturação proposital dos órgãos ambientais com o intuito único de simplificar indevidamente o procedimento do licenciamento ambiental. Perceba que a desburocratização de qualquer processo público é sempre desejável, não há dúvida com relação a isso. Agora, a desestruturação, a medida que se adota simplesmente para atropelar um determinado processo, pondo por terra todas as garantias e conquistas da sociedade, isso não é desejável nunca. Portanto, o Ministério Público elaborou, inclusive, um manifesto, uma carta dirigida aos senhores deputados, aos senhores senadores, manifestando a sua preocupação quanto a diversos pontos dessa lei geral sobre licenciamento ambiental. Como o senhor disse antes, essas iniciativas legislativas foram amplamente debatidas no final do ano passado, num seminário aqui no Ministério Público Gaúcho. Então, pelo que eu entendi, a medida mais urgente agora, nesse momento, seria estruturar os órgãos que cuidam da gestão ambiental nos municípios. Isso é um ponto fundamental. Nós tivemos, em 2011, a aprovação da Lei Complementar 140, a chamada Lei das Competências Ambientais, que ampliou em muito a competência para o licenciamento ambiental no âmbito dos municípios. Mas isso não veio, lamentavelmente, acompanhado por uma necessária estruturação dos órgãos ambientais municipais. Pelo contrário, nós temos e sentimos muito forte uma pressão do poder político e do poder econômico sobre os órgãos ambientais. E com mais razão, isso acontece nos órgãos ambientais municipais, que não foram equipados, que não foram preparados, que sofrem pressão econômica, que sofrem pressão política para abreviar ou para ultrapassar garantias importantes em matéria ambiental. Então, uma das conclusões do nosso debate, que foi de âmbito nacional, foi exatamente no sentido de manifestar a nossa preocupação com a necessidade, sim, revisar a legislação. Sempre é bom atualizar, mas essas atualizações precisam contar com a participação da sociedade civil, do poder público, não há dúvida, né, do Ministério Público, das ONGs, mas sobretudo e principalmente o que temos de mais urgente nesse momento é a estruturação adequada dos órgãos ambientais. Talvez muito mais urgente do que a revisão das normas do licenciamento ambiental, muito mais urgente seja exatamente digamos assim, equipar os órgãos ambientais com material humano e material de serviço, exatamente, né? Dar condições de trabalho aos técnicos, a contratação, novos concursos públicos, para que os órgãos ambientais possam fazer as análises, os estudos adequados, para que tenhamos um licenciamento ambiental sério, efetivo, eficiente e transparente, já que um dos pontos também da Lei Geral de Licenciamento Ambiental é reduzir, o que nos preocupa, a participação popular no processo de licenciamento ambiental. Há uma certa redução da transparência
do procedimento do licenciamento ambiental. E esse é outro ponto que nos preocupa bastante. O senhor entende que o rompimento das barragens de rejeitos da Samarco evidencia, de certo modo, a má política que o país vive na questão socioambiental? Não há dúvida, Marco Aurélio, que isso acontece. E o rompimento da barragem, com todas as consequências que trouxe para as pessoas, para o meio ambiente, acende uma luz muito séria de alerta, né? E acho que todos os estados, municípios, os ministérios públicos se mobilizaram, né, no sentido de chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção do poder público para que o processo de licenciamento ambiental seja cada vez mais sério e efetivo. Ele não pode ser algo pro forma. Ele não pode ser uma mera etapa de um planejamento de uma atividade econômica. Não, não. O licenciamento ambiental é que deve ser algo fundamental e deliberativo quanto à efetiva implantação de uma determinada atividade, de um determinado serviço. Licenciamento ambiental não pode ser simplesmente uma etapa a ser superada, não. Precisa ser uma etapa fundamental e definitiva quanto ao exercício de uma determinada atividade utilizadora de recurso ambiental, efetiva ou potencialmente poluidora. Esse desastre nos chama a atenção para pontos importantes, né? Os estudos devem ser sérios, as avaliações devem ser aprofundadas, os princípios do direito ambiental, princípios da prevenção, princípio da precaução, devem ser efetivamente levados a sério. Quando nós temos alguma dúvida, né, quanto à segurança ambiental e para as pessoas de uma determinada atividade, essa dúvida não pode ser tomada em prol do exercício da atividade. Essa dúvida deve ser tomada em favor da coletividade, em favor do meio ambiente. O gestor ambiental, o órgão licenciador, deve utilizar essa fundada dúvida para determinar a adoção de determinadas medidas precaucionais, como se o perigo efetivamente existisse, embora haja dúvida se o perigo existe ou não. A ciência não tem certeza absoluta das consequências daquela atividade para a vida humana e para o meio ambiente. Então, essa dúvida deve ser tomada para fins da adoção de medidas para prevenir esse risco, como se o risco efetivamente existisse. E esse fenômeno ocorrido, essa tragédia ocorrida, para não dizer esse crime ambiental, isso está sendo apurado efetivamente, serve para chamar atenção para isso, né? Tornar um licenciamento ambiental muito mais efetivo, concreto, e não um procedimento unicamente pro forma. Isso, certamente, a tragédia nos ensina. Pois eu queria complementar essa questão, doutor Martini, até pela sua experiência na área do meio ambiente. O senhor acredita que essa tragédia que nós observamos em Minas Gerais e no Espírito Santo trará lições para os governantes e os legisladores? Sim, sem dúvidas, e me parece que essas lições são bastante claras, né? E aí o Ministério Público tem um papel importante em não deixar esse assunto morrer, digamos assim, né? O governante precisa tomar pé das suas responsabilidades na elaboração das suas políticas públicas, pensar que a corrida desenvolvimentista passa necessariamente por um planejamento, passa por restrições, inclusive sob o aspecto ambiental, e saber que se essas medidas não forem adotadas de uma forma adequadas, os próprios gestores, os próprios governantes haverão de ser responsabilizados.
E esse é um papel importante, fundamental do Ministério Público, que é ainda, e cada vez mais talvez, um último baluarte no sentido de tornar efetiva a proteção do meio ambiente através das normas ambientais e dos instrumentos que lhe foram dados pela Constituição de 88. O inquérito civil, a ação civil pública, buscar a responsabilização, assim, não só dos poluidores naquele amplo conceito que lhe dá a lei, e aí envolve também os gestores públicos. Portanto, infelizmente nós ainda somos muito reativos, né? Aliás, o desenvolvimento do direito ambiental se dá, infelizmente, a partir de tragédias ocorridas. Falamos isso no outro programa, inclusive. Por mais paradoxal que seja, o desenvolvimento do movimento ambientalista e do direito ambiental se dá a partir de eventos trágicos, e que esse sirva de lição. Esse deve servir de lição, não apenas no aprimoramento do processo da gestão ambiental como um todo, mas também da responsabilização daqueles gestores que foram omissos, que foram de alguma forma até coniventes, né, com o ultrapassar da necessidade das averiguações, das análises que são necessárias num processo de licenciamento ambiental, especialmente numa atividade de grande potencial de impacto ambiental, como é a atividade da mineração. Aliás, chama atenção que nessa Agenda Brasil, proposta em meados do ano passado pelo senador Renan Calheiros, um dos pontos que ele aborda é a necessidade de revisão no que diz respeito da lei de mineração, sempre para flexibilizar o uso dos recursos naturais e também para flexibilizar e para, digamos assim, apressar a tramitação dos processos de licenciamento das atividades de mineração, sendo que uma delas foi agora a grande causadora dessa tragédia. Então perceba, a resposta foi imediata, né? Houve uma proposta, Agenda Brasil, no meio do ano de 2015, pelo senador Renan Calheiros, e a tragédia de Mariana veio como que uma resposta, como que um alerta, alto lá. Não podemos esmorecer, não podemos simplesmente simplificar por simplificar. Nós temos, ao contrário, que aprofundar, que tornar o processo de licenciamento ambiental cada vez mais efetivo. Essa eu acho que é a principal lição que a tragédia nos dá. O certo, doutor Martini, é que tramitam no Congresso Nacional 2 dezenas de projetos que tentam simplificar o licenciamento ambiental. O senhor acredita que ampliar essa discussão social seria mais interessante nessa hora? Não há dúvidas. Falaste bem, nós temos mais de 2 dezenas. Tivemos uma comissão especial aprovando também um substitutivo recentemente no Senado Federal também. E todas essas iniciativas, elas tratam de simplificar por simplificar o licenciamento ambiental. Elas criam, Marco Aurélio, na maior parte dos casos, o chamado licenciamento ambiental autodeclaratório, licenciamento declaratório, que sequer passa por uma efetiva participação do poder público, por uma conferência das informações pelo poder público. Esses processos tratam do afastamento da população dos processos de licenciamento ambiental, como reduzir as possibilidades do estudo de impacto ambiental, como acabar com a necessidade das audiências públicas, da oitiva da população interessada. Isso nos preocupa. Então, antes de aprovar projetos com esse impacto, né, social e ambiental, não há dúvidas que a participação popular precisa ser ampliada, precisa ser trazida à discussão. Que tipo de desenvolvimento econômico e social se quer? Atropelando as leis ambientais? Atropelando as conquistas ambientais já havidas
a partir da Constituição Federal de 1988, Ministério Público Ambiental, não só gaúcho, mas brasileiro, acredita que o desenvolvimento econômico pode sim ser acompanhado, né, do desenvolvimento ambiental. Não são temas antagônicos, não são assuntos que se excluem, não são assuntos necessariamente que se contrapõem. Não. A segurança ambiental, o desenvolvimento ambiental é pressuposto para um desenvolvimento econômico seguro e sustentável. Quando se fala em sustentabilidade, deve-se levar em consideração 3 pilares: o pilar ambiental, o pilar econômico e o pilar social. É isso que nós propomos. E não simplesmente o atropelo do viés ambiental em prol de um dito desenvolvimento econômico que, se não observar as restrições ambientais, as questões ambientais, será um desenvolvimento econômico pernicioso e muito perigoso. E com isso o Ministério Público está preocupado. Doutor Martini, diante desse quadro que vivemos, de falta de planejamento, de prevenção ambiental e até um certo retrocesso legislativo, qual o papel do Ministério Público como fiscal da lei nesta hora? Acho que tem um papel fundamental, eu diria. Como eu disse, a Constituição nos atribuiu ao Ministério Público uma função importante de guardião do meio ambiente. A sociedade ainda confia muito no Ministério Público e no seu papel. E o Ministério Público, acredito eu, no âmbito ambiental, tem dado respostas adequadas, tem contribuído para que as leis ambientais sejam efetivamente observadas e cumpridas. Primeiro aspecto, deve o Ministério Público cobrar que os órgãos ambientais sejam adequadamente estruturados e que possam ter um mínimo de independência, se não política, ao menos independência técnica. Que o técnico ambiental não sofra de nenhuma maneira pressão política nas suas avaliações. Segundo, acompanhar e fiscalizar no mérito, não apenas no aspecto formal, todo o procedimento do licenciamento ambiental e as respectivas licenças ambientais. Terceiro, garantir que não haja nenhum retrocesso na lei ambiental. O Ministério Público tem protagonizado ações diretas de inconstitucionalidade, ações civis públicas, inclusive, visando extirpar do mundo jurídico leis ambientais que retrocedam nos níveis de proteção normativa ou concreta. Eu, grosso modo, no tempo que nós temos, diria que são 3 papéis fundamentais do Ministério Público em defesa da ordem jurídica ambiental. Doutor Martini, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem meio minutinho para suas considerações finais. Marco Aurélio, eu chamo a atenção da sociedade brasileira por um ataque muito sério que o sistema jurídico ambiental vem sofrendo. Os cidadãos, as ONGs que tratam do meio ambiente devem estar atentas, devem cobrar dos seus governantes, dos seus políticos, das instituições organizadas, levar a esses órgãos as suas preocupações, né? Chamar atenção, conversar com o seu deputado, com o seu senador, com o seu vereador, chamando atenção para isso. O Ministério Público não tardará em fazer a sua parte, mas quando houver um respaldo da sociedade para que o Ministério Público haja, certamente essas ações são e serão muito mais efetivas. A Constituição, no artigo 225, determina que todos estão incumbidos da defesa do meio ambiente, sociedade civil e poder público. Que a sociedade civil faça a sua parte, que o poder público, seja o poder executivo, seja o poder legislativo, seja o próprio Ministério Público,
faça a sua parte. A sociedade pode esperar do Ministério Público que faça a sua parte, mas ela também deve fazer a sua parte. Ok, promotor de justiça Daniel Martini, que coordena o Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu, muito obrigado, sempre à disposição. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro pode ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá! Um, dois, três. Não percam, o programa Conhecendo o Ministério Público deste sábado trará como tema o licenciamento ambiental. Conosco, o promotor de justiça Daniel Martini, que coordena o Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público Gaúcho. Até lá! Fechou?